Esta é São Paulo, uma cidade forjada na violência, um estado construído sobre o esmagamento de culturas e etnias, uma terra aberta à foice. Por cima, pode-se ver além dos prédios suas periferias e zonas rurais, para onde aqueles que construíram a cidade foram empurrados. Território privilegiado de uma gente que costuma se orgulhar de suas derrotas. Um lugar onde barões ergueram monumentos para celebrar suas tragédias. Uma dessas homenagens públicas é a estátua de Borba Gato, símbolo do bandeirantismo paulista e símbolo também de uma identidade nacional em disputa. O caipira. O nome caipira vem de caipir, que é o que faz a monda, né? O que arranca o mato, né? Então acho que define muito bem uma função. Esse caipira historicamente esteve em grande parte ligado à terra, mas também foi o protagonista do bandeirismo paulista, né? Esse caipira ele sempre se portou como um homem branco, livre, porém pobre. Os bandeirantes não eram os que andavam a cavalo, né? Os bandeirantes, na verdade, eram aqueles que andavam a pé e que eram os verdadeiros preadores de indígenas, e normalmente eram filhos bastardos, né, desses portugueses com mulheres indígenas, no primeiro momento, depois com as mulheres negras também. O que seria a cultura caipira ou as culturas sertanejas, as culturas de roça? Bom, são 400 anos de assentamento no território e na experiência de um tipo de vida de gente pobre. Quando a gente tem a construção do ser caipira intelectualmente dada por um segmento da população, que é esse mesmo, que muitas vezes foi eugenista, né, de distinguir o local do negro, de distinguir o local do indígena, mas que ele define o caipira como jeca, que ele define o caipira com um certo atraso, que ele define a vida do interior a partir daquele que é o proprietário das grandes terras, né, das fazendas, é o lugar do latifúndio, que depois vai se tornar o lugar do agronegócio. Esse sujeito não vai localizar nunca a gente. Cornélio Pires ele já classifica, né, essa história do caipira preto, né? Ele já identifica esse sujeito, que é um jeito meio bucólico, um olhar de contemplação, um desejo de pisar na terra, de ter na sua casa, na cidade, um quintalzinho, né, para ele plantar sua verdura, plantar o seu tempero, ter umas galinhas no fundo do quintal, coisa que a gente via muito nas periferias de São Paulo. Um dos nomes que mais popularizou a figura do caipira país afora foi Monteiro Lobato, uma pessoa no mínimo controversa. Um homem branco, herdeiro de latifundiários, um homem do seu tempo. Ele dá nome a ruas, escolas e até a uma cidade do interior paulista. Foi um grande defensor do pensamento eugenista no começo do século XX, e seu personagem mais célebre, o Jeca Tatu, foi criado como uma caricatura da população indígena e mulata, que impediam, em sua visão, o desenvolvimento do país, chamados pelo mesmo de gente degenerada e preguiçosa. Grande admirador da cultura norte-americana e da Ku Klux Klan, foi também um intenso propagandista de políticas higienistas travestidas de sanitarismo, pois, segundo ele, as pragas da vida rural que se alastravam para as cidades derivavam dos hábitos culturais das gentes pobres e atrasadas dos interiores. Em sua literatura infantil, tão elogiada até hoje, sobram frases racistas contra as personagens negras e mestiças, entrelaçadas a lendas populares extraídas das culturas que o próprio autor julgava inferior. Quem reinterpretou o principal personagem de Lobato
e conseguiu de forma bem-humorada dar dignidade ao sujeito camponês foi Amácio Mazzaropi, que complexificou o caipirismo e explicitou as contradições da relação campo e cidade, trazendo à luz o jeca macumbeiro, o caipira nipônico, o sertanejo pobre e uma diversidade de tradições e cantigas do Brasil profundo, eternizadas nos versos de Eupídio dos Santos e cantadas até hoje por seus familiares. Ela estava tão bonita, vestida de chita, na noite de São João. Parecia um ramalhete, vendendo bilhete no caramanchão. Eu tocava uma sanfona, mas uma dona bem perto de mim. Ela então não fez mais nada, toda enciumada, foi dizendo assim: manda embora o sanfoneiro, não adianta mais ouvir tocar. Tenho ouvido festeiro, fazendo o que quiser nesse lugar. Se ele não sair agora, eu vou dar fora lá para o salão. Se continuar tocando assim, vou ficar sem coração. Ele chegava em casa, né? Tipo meia-noite e meia, 1h e tal. Ele dava aula no Sesc nessa época. E o Mazzaropi ligava para ele e falava: Eupídio, o enredo é esse do filme, coisa e tal. Ah, legal. Ele chegava em casa, pegava o violão, começava, escrevia e tal. Daí lá para as 3 da manhã, acordava a criançada, pegava o gravador, ele fazia a voz principal e a gente o coro. Quem tocava já era vagabundo. Então meu pai podia tocar por aqui na casa de alguém e não carregava o violão. Ele pedia para um garotinho, porque não podia ser com uma certa idade. Então, a gente sabe que a história é brava. O Negão, por exemplo, quando foi para São Paulo, ficar morando lá nos anos 80 e usava trança e tal, se ele estava num ponto de ônibus e a polícia passasse, ele sempre levava batida. Era todo 3, 4 lugar por dia batida. Ele levava batida. Uma outra vez a gente estava gravando uma matéria para o vídeo show e era aquela Renata Ceribelli. E o Negão falou: você pode pôr Negão dos Santos. Ela falou: não posso. Qual que é o seu nome? Ele falou assim: não, mas o meu nome é artístico, é Negão dos Santos, você pode pôr Negão dos Santos. Ela: não posso. Aí acabamos falando o nome e tal. Mas depois o Negão falou para mim: por que o Lobão pode? O Lulu Santos pode pôr Lulu Santos. Essa história de assumir essa coisa do Negão já foi mesmo para um desafio. Porque a minha mãe falava: ó, quando te chamar de caipira, porque a gente sempre foi chamado de caipira pejorativamente. E a gente queria já dar uma olhada, minha mãe: mata no peito e faça gol. Sou caipira. Catireiro bate palma, também bate o pé no chão. Catireiro aí dança alegre com muita satisfação. Ai, ai, com muita satisfação. Ai, ai, com muita satisfação. Nessa esteira da história, a música caipira talvez tenha sido a última trincheira de resistência da cultura tradicional e seguiu ao longo do último século longe dos holofotes, disputando narrativa contra uma devastadora indústria cultural, que aos poucos foi tratando de apagar da história o Moreno, cantado em Rancho Fundo, o Chico Mulato e a Cabocla Teresa de João Pacífico, a Índia Tupi de Cascatinhanhana e também o Negrinho Parafuso, eternizado por Tião Carreiro e Pardinho. Em seu lugar, colocou agroboys brancos fazendo cosplay de cowboys americanos atrás de toras da floresta devastada para o cultivo de soja e gado de corte. Os valores civilizatórios das culturas tradicionais, o vínculo com a terra e a natureza, foram substituídos pelo culto às máquinas e ao veneno. Eu disse passar veneno de avião. Olha quem chegou, é o tal do colonão. Eu disse passar veneno de avião. O mito do cowboy norte-americano aqui, popularizado principalmente pelas propagandas de Marlboro, também são frutos do apagamento das culturas nativas de lá. Os verdadeiros garotos de estábulo em terras estadunidenses foram os homens negros do pós-abolição, que ensinaram os brancos no trato com o gado e com a terra,
E foi destes interiores também que nasceu o blues e suas ramificações. As corredeiras da história parecem fazer cruzar o Lago Union com o rio Pajeú, o Mississippi com o rio Piracicaba, pois foram das margens dessas águas de homens negros que a música do mundo foi transformada para sempre. Em Seattle, o filho de uma descendente Cherokee e um agricultor afro-americano criou um jeito extremamente novo de tocar e interpretar o blues e a folk music. Aqui no Brasil, praticamente no mesmo período, um outro rapaz negro, com uma história bastante similar, recriou a música caipira e fez nascer o pagode de viola, principal influência de todas as variações da música sertaneja que mais tocam nas rádios até hoje. Essa história norte-americana, eu até andei lendo alguma coisa e realmente tem uma semelhança, assim, né, da origem, até de criação de ritmos, né, porque o meu pai também criou um ritmo aqui, eles lá também, né. E o próprio Almir Sater, né, falou que o meu pai, assim, ele é muito agressivo no jeito de tocar viola, que ele lembra o Jimi Hendrix, né, na guitarra. Bom, a música é a música feita pela violinha de Buriti dos nativos. E a música é feita pela viola da Angola dos pretos. Então tá lá no museu. Mas ninguém vai dar crédito para isso, que é coisa de preto, é tida como rudimentar. Tá lá no Museu de Arqueologia e Etnologia os resquícios das violas, as violas de coxo. Por que de coxo? Porque o formato é um coxo, mas não é um coxo pro boi. Chama coxo porque o nome na origem é cacoche. É um nome centro-africano. E os primeiros pretos catam as violas dos portugueses e falam: olha, eu sei tocar isso aí, porque tem na minha cultura. Instrumento dedilhado. Por isso que é rasqueado. É uma outra maneira de tocar que você não vai encontrar na música portuguesa. Você só vai encontrar na música africana. E tem esse outro instrumento que o som é mais interessante? Tem, então eu me adapto, me dá aí que eu vou tocar. Mas eu vou bater nas cordas. E quem curava nessas roças? Os pretos velhos, cara. As pretas velhas. As benzedeiras. Quem sabia lidar com ferimento, era quem sabia lidar com o tétano, era quem sabia lidar com a mordida de cobra, que era o que mais tinha. Perguntei ao preto velho, por que chora meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói. Sempre chamei de senhor quem me tratou a chicote. Livrei o patrão de cobra na hora de dar o bote. A família deles sempre foram muito pobres, né? Eles vieram do norte de Minas. Meu avô não era muito a favor de um casamento, né, entre a minha mãe e um negro. Eu, quando nasci, teve um tio meu que não foi me ver. Perto deles, todos eles eram claros, a família da minha mãe. E eu misturou, né? São coisas que a gente sentiu na pele, né? A minha mãe, ela, embora ela fosse branca, mas ela também sofreu por gostar de uma pessoa negra, né? A família do meu pai são evangélicos e ele sempre conheci ele como católico. Só que ele acreditava muito em benzimento, sabe? Se tivesse uma benzedeira, sentisse alguma coisa e de ir em benzedeira, você entendeu? Mas ele sempre gostou da música, diz que a minha avó cantava, brincando em casa, o meu avô tocava uma violinha. E foram conhecendo duplas que vinham em circo, eles começaram a se apresentar. Tem até história, né, que diz que o Tunico e Tinoco tinham deixado as violas afinadas para começar o show. E parece que ele pegou a viola e decorou a afinação. Ele sofreu influências da Bahia,
até música de Uruguai, Paraguai, música de umbanda, música religiosa, muita participação de gente de qualidade, né? Você estava falando do Negrinho Parafuso. Então essas influências, eu acho que interferiram na criação do pagode. Comecei a tocar viola, eu tive um tempo que eu falei, não, eu quero saber o que é um cururu, o que é um pagode de viola, o que é um cateretê, e me proibi de fazer outras coisas. Depois de um tempo, assim, por volta de 2002, que eu fui conhecer lá o pessoal de Guarulhos, foi os Favores da Catira. E nessa eu conheci o Edson, né, que depois entrou no Matuto. O Edson veio junto com o seu Oliveira, que depois veio junto com o Cachoeira. Essa vivência que eu tive com o Cachoeira de perceber que ele era um gênio, assim, naquele momento. E comecei a produzir os discos dele e viajar com ele. Foram 5 discos ao todo, DVD, viagens para o Brasil todo, até para o exterior, para a França, consegui levar ele. E ali eu comecei a entender o que é essa coisa mesmo profunda da música raiz, como que é séria, né, essa coisa, porque por mais que os caras venham aqui, eu toco no Matuto, no Moda de Rock, que tem essa história de música de fusão e tudo mais, quando se trata de música de raiz, eu sou bem radical com isso, sabe? Sempre me inspirei onde tem a vegetação natural, né? Até brincavam comigo, você parece índio. O Cachoeira não gosta de ficar no meio da cidade, tô vendo os pessoal tocar viola, quando ele vê um toque de viola no sítio, ou na fazenda, ou no lugar onde tem uns trabalhadores da roça, ele gosta de estar lá. Aí, por sinal, a gente descobriu a árvore genealógica, né? Da minha vida. Aí puxaram e eu vim descobrir que eu vim da raça dos pataxós, os índios. Então, no decorrer do tempo, a gente aprendeu a tocar viola, montou umas duplinhas ao redor de bairro, né? Aí, quando foi um dia, eu fiz uma dupla, oficial mesmo para cantar, que foi com Cacique. Eu fiquei com o nome de Pajé no trabalho musical, que hoje a patente é Cacique Pajé, só do Cacique. E eu fiquei mais ou menos uma faixa de 10 para 11 anos cantando com ele como dupla. Eu estava na invernada quando eu recebi o recado. Meu coração de caboclo no peito bateu magoado. Fui correndo ao matadouro, mas cheguei muito atrasado. Consegui comprar o couro e o boi já tinha matado. Mas assim, o italiano que chegou aqui na roça de São Paulo, ele acaipirou-se, né? O italiano aqui começou a tocar folia de reis, cara. E folia de reis é um negócio português, né? Aí você pega ali, por exemplo, ali o congado, essa galera também participava do congado, que é uma coisa negra, né? E aí você vê que esse italiano também começa a tocar cururu, que tem essa rítmica que pode ter sido indígena. Então, o grande barato do Brasil, talvez, é um dos poucos países do mundo que tem isso. No caso do cururu, ele também nos traz um elemento importante. Algo que Antônio Cândido, né, no livro dele, que é o Parceiros do Rio Bonito, revela muito do que a gente percebe aqui. No cururu haviam os cantadores brancos e os cantadores negros. Dentre esses brancos, os imigrantes, né, diferentes italianos e outros. Mas é onde a gente vai encontrar esse elemento de uma certa fusão. É uma manifestação cultural desse médio Tietê, tal como o Batuque de Umbigada, ele ocorre
nesse caminhar do rio, né? E o parafuso ele vai aparecer nesse contexto e vai ser reconhecido pela sua enorme capacidade de improvisação. Na cidade ou na fazenda, onde houvesse uma contenda, era sempre convidado. Na pousada do divino, velho moços e menino amanheciam acordado. Tietê, Capivari, Sorocaba e Tatuí, Laranja, Botucatu. Em qualquer localidade era ele, na verdade, o Pelé do Cururu. Quando eu era criança, eu escrevia minhas músicas no caderninho do Sítio Pica-Pau Amarelo. E daí, o meu tio Parafuso, eu lembro, ele ia lá em casa, ele ia em casa, e a minha mãe, ela alisava o cabelo dele, aquele pente antigo de cobre, minha mãe alisava o cabelo dele, né, tudo para trás. Ele colocava o terno dele, o terninho dele, tudo aquela elegante, é elegante. Seu Caveiro Partido, Nesita Barroso, Roberto Cardo, essa gente tudo vivia em casa. Fazia verso para tudo em casa, ensaiava em casa. Nesita Barroso gostava de uma pinga. Então, como ela ia em casa, já tinha barulhinha de pinga. Ela bebia e cantava viola. Já tá de novo o parafuso, senhores, prestem cuidado. Macumba que põe o Chico, um caboclo foi parado. Sou parafuso sem porca, quebra não fica apertado. Aqui mal feio o Chico, eu vou duro pra seu lado. Quando ele cantava, ele dava a volta. Que é o parafuso. O parafuso sempre ele dá a volta. Então, ele cantava, dava a volta para ele dar de parafuso. Morreu o cururu. O que ficou na lembrança é o que vocês estão fazendo aqui. É a mesma coisa do batuque. Batuque, senão o pessoal da universidade lá de São Paulo para vir dançar, vestir a caráter, não tinha mais batuque. Obrigado. Os mais velhos já morreram. E as descendências não vieram acompanhando? Não vieram acompanhando. Eu também dançava batuque quando eu era pequena. Meus filhos não quiseram. Minha filha? Batuque. Meus filhos. A filha deitou piorou. É a geração de hoje, né? Então quer dizer o quê? Eu era a rainha do batuque. Mas essa foto aí, meu pai já tinha falecido. Daí meu avô quis, porque era para ajudar ela a criar nós. Que ficou nós tudo pequeno, né? Daí que nós veio para ter. Daí minha mãe começou no batuque com meu avô. Então a família toda é com um pé no batuque e outro no cururu. Isso. As duas raízes, né? É, as duas raízes. Verdade, duas raízes que não pode apagar. Com vocês, novamente, Parafuso, que desafiará mais uma vez Horácio Neto. Pra cantar com parafuso, você precisa prestar cuidado. Tenho dó de Horácio Neto, esse é o pobre coitado. Meu amigo Horácio Neto, você não vai ficar zangado e nem não vai ficar sentido, porque eu bato no pé do ouvido mesmo pra deixar atordoado. O Brasil, ele é construído a partir de uma diversidade muito grande, né? E a gente não pode ficar aprendendo apenas a visão cínica, né, de que o Brasil é uma coisa só. E é muito difícil a gente se libertar desse discurso, porque são 500 anos, né? 500 anos de repetição da mesma história, da mesma narrativa. Uma delas é que o outro não resistiu, que o outro é preguiçoso, que o outro não conseguia fazer nada, e aí vai justificando as suas ações e vai construindo as suas estátuas, né? Foi necessário construir essa narrativa para que a gente não fizesse mais revoluções. Certa vez ouvi de um nego velho: revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo. A memória é um campo em disputa,
E eu, como tantos outros, venho propondo pontes entre o rural e o urbano, para recuperar nossa história e para celebrar nossa força. Eu tenho certeza que uma grande mudança está por vir, e ela será cantada.